Olá, tudo bem? Eu me chamo Ronaldo Marinho, sou advogado do escritório Marinho Advocacia e hoje nós pretendemos debater com vocês uma temática que nós consideramos de bastante relevância, que é acerca do conceito de segurado da Previdência Social na Lei 8.213/91, que é a lei federal do ano de 1991 que estabeleceu os planos e benefícios da Previdência Social. Mais especificamente, irei me dedicar ao agricultor, ao homem do campo, aquele que desenvolve a agropecuária individualmente ou em regime de economia familiar. Quando é que a lei considera a pessoa como segurado especial rural? Qual é o conceito de segurado especial rural? O segurado especial rural, o conceito de segurado especial rural, ele está previsto na Constituição Federal, no artigo 195, salvo engano, parágrafo 8º, e também no artigo 11, inciso 7 da Lei 8.213. E eu pretendo agora fazer uma breve leitura aqui acerca do conceito de segurado especial rural, estabelecido no artigo 11, inciso 7 da Lei 8.213, para que possamos abordar e estudar essa temática de forma mais clara e objetiva. Então vejamos. O artigo 11, inciso 7 da Lei 8.213, ele considera segurado especial rural a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano rural próximo a ele. Veja só, eu vou fazer uma pequena pausa aqui na leitura, só para esclarecer. Então, é considerado segurado especial rural para a Previdência a pessoa física. A pessoa física é aquela que possui um CPF e não tem um CNPJ, não é uma empresa. Então, uma empresa não pode ser considerada segurado especial rural. Então, a pessoa física residente no imóvel ou não, porque essa pessoa ela também pode residir em aglomerado urbano, desde que esse aglomerado urbano seja próximo. Eu vou citar um exemplo. Vamos citar aqui o exemplo da pessoa que tem, numa linguagem bem popular, tem um roçado nas proximidades da cidade, mas não mora na zona rural, no sítio onde trabalha. Reside na cidade ou num aglomerado pequeno rural, como um distrito, A pessoa reside naquele distrito, naquele aglomerado rural, ou na própria cidade, numa rua, não tem nenhum problema. A lei não vai impedir que você requeira um benefício porque você mora na cidade e trabalha no campo, não tem nenhum problema, desde que esse aglomerado urbano ou rural ele seja próximo ao local aonde você exerce a sua atividade rural. Então, dando continuidade, esse trabalho rural ele pode ser executado individualmente ou em regime de economia familiar, é o que diz a lei. Está escrito aqui no artigo 11, inciso 7 da referida lei. Então, você pode exercer a atividade rural individualmente, assim como você pode também exercer essa atividade rural em regime de economia familiar. Explicando melhor, em regime individual é quando você tem algum membro da sua família, a sua esposa, o seu esposo, por exemplo, que exerce alguma atividade urbana. Então, essa pessoa não pode declarar-se trabalhador rural. Se o seu esposo ou a sua esposa exerce um vínculo urbano, seja como concursado, ou trabalha de carteira assinada numa empresa, por exemplo, essa pessoa, o cônjuge, não pode dizer que é trabalhador rural. Mas o marido ou a mulher, se não trabalha com carteira assinada ou não tem vínculo efetivo no serviço público, essa pessoa ela pode se declarar trabalhador rural de forma individual. Para isso ela precisa começar a colocar na documentação, aquela documentação dos órgãos públicos. Toda vez que você vai fazer a declaração como agricultor perante um órgão público, você tem que declarar que exerce a agricultura em regime de economia, em regime individual e não em regime de economia familiar. É preciso que você saiba informar se a sua agricultura, se o seu labor rural ele é exercido de forma individual ou em regime de economia familiar. Você só poderá afirmar que trabalha em regime de economia familiar se a sua esposa, no mínimo, ela desenvolve aquela atividade no campo com você.
ou vice-versa, o esposo com a mulher. Agora, se um dos entes familiar, da família, né? Se um dos integrantes do grupo familiar trabalha com carteira assinada, então você não pode dizer que exerce agricultura em regime de economia familiar. Então, fica claro, o regime o segurado especial ele desenvolve a atividade de forma individualizada ou em regime de economia familiar. Ainda dando continuidade, o desenvolvimento dessa atividade na agricultura ou na pecuária, ela pode se dar com auxílio eventual de terceiros. Você não pode desenvolver uma atividade como segurado especial, você não pode se considerar segurado especial rural se você desenvolve a agricultura ou a pecuária com auxílio de muitos trabalhadores temporariamente. Então você passa a ser um empregador rural, você torna-se equiparado a uma empresa rural. Então você pode sim fazer uso do auxílio de empregados. Você pode fazer o uso do auxílio de algumas pessoas, de alguns ajudantes, auxiliares, de terceiros, desde que seja esporadicamente, eventualmente, porque do contrário, essa atividade rural ela poderá ser considerada como não rural. O que seria esse regime de economia familiar? O regime de economia familiar é quando você utiliza dos rendimentos, do lucro, né? Dos lucros que são obtidos da atividade agropecuária, né? Para garantia do sustento. Aquele lucro ele é utilizado para garantia do sustento da família, né? Então você tem aquela atividade ali agropecuária como sustento, não obrigatoriamente tem que ser o único, certo? Não obrigatoriamente tem que ser o único, mas ela tem que ser essencial para a garantia do sustento do grupo familiar, certo? E essa agricultura, esse trabalho rural, ele pode ser desenvolvido, esse trabalho do segurado especial rural, ele pode sim ser desenvolvido pelo proprietário da própria terra. Por exemplo, eu sou proprietário da terra, eu comprei aquela propriedade ou adquiri por herança, né, de algum ente falecido. Então, se eu tenho a escritura daquela terra, se eu pago os impostos daquela terra, então eu sou considerado o proprietário, porque aquela propriedade ela está registrada no cartório do registro imobiliário no meu nome. Então, eu exerço a atividade rural ali na condição de proprietário da terra. Eu tenho que obrigatoriamente ser proprietário da terra para ser considerado segurado especial rural? Não obrigatoriamente. Você pode não ser proprietário da terra, mas você pode desenvolver a atividade rural naquela propriedade, desde que você exerça como usufrutuário. Você pode ser também um possuidor, você pode ser um comodatário, você pode ser um parceiro do proprietário, faz um contrato lá de comodato ou de parceria com ele. Você pode ser também um arrendatário. Você pode ser um meeiro da terra. Às vezes você não é totalmente proprietário, mas você é meeiro. Você tem um contrato ali de arrendamento com aquela pessoa. O contrato de arrendamento é o famoso contrato de renda, né? Fulano arrendou a terra de Beltrano e está explorando lá, criando um gado, explorando a agricultura. Então, trata-se de um contrato de arrendamento rural. Você pode também ser um assentado. O assentado é aquele que está no processo de aquisição da propriedade ou já adquiriu por intermédio daqueles procedimentos de reforma agrária, né? Então, não obrigatoriamente você precisa ser um proprietário da terra para ser considerado um segurado especial rural, para fins de requerimento, para fins de requerer, para fazer jus a benefícios previdenciários junto ao INSS. Basta que você tenha provas de que você ou é proprietário ou você tem contrato de comodato, de parceria, né, de arrendamento rural com aquele proprietário, certo? Para que você seja também considerado. Você vai informar lá quantas hectares daquela propriedade você explora, você costuma explorar no desenvolvimento da sua atividade agropecuária, se é 1 hectare, se é 2, se é 3, se é 4, e não tem nenhum problema, você vai desenvolver a sua atividade normalmente, tá certo?
Entretanto, a lei estabelece alguns requisitos que eu pretendo abordar aqui, pretendo listar aqui para vocês, para que eu possa contribuir de alguma forma com o aprimoramento dos conhecimentos, né? Objetivando, ajudar, informar, manter informado esse setor da sociedade, né? Esse setor da sociedade que é tão carente de informações. Às vezes a gente percebe que as pessoas, elas, quando chegam à idade, elas muitas vezes sem nenhuma informação, sem nenhuma instrução, procuram de imediatamente um posto de atendimento do INSS e muitas vezes o benefício é indeferido e a pessoa volta com aquela carta de indeferimento sem saber por que foi que o benefício foi negado, né? Que é a linguagem comumente utilizada. O benefício foi negado, mas não sabe por quê? Porque a pessoa não conseguiu reunir, né, a documentação necessária, a documentação exigida por lei, para que o INSS, para que o servidor público encarregado pela análise do seu benefício do INSS pudesse deferir ou não aquele benefício, certo? Então, para ser considerado segurado especial rural, é preciso também que essa atividade agropecuária seja desenvolvida em área rural de até 4 módulos fiscais. E agora? E agora eu tenho certeza que muitos vão ficar agora sem saber qual o significado de módulo fiscal. Na verdade, esse termo módulo fiscal, ele não é um termo comum de ser utilizado. É comum você ouvir as pessoas falar, as pessoas falavam antigamente em quadros, né? É uma unidade de medida, né? De propriedades rurais, de área rural, quadros. Hoje se utiliza bastante hectare, né? É também comum você usar o termo alqueire. Tem algumas regiões da região Nordeste, como no estado do Ceará, por exemplo, as pessoas não tratam lá de hectare, as pessoas costumam tratar de alqueire, né? Antigamente se utilizava também o termo braça, mas a lei de benefícios, a lei 8.213, ela diz que o exercício, para ser considerado segurado especial rural, é preciso que o exercício dessa atividade agropecuária seja desenvolvido em uma propriedade rural que não exceda, ou seja, que não seja superior a 4 módulos fiscais. Mas o que é esses 4 módulos fiscais? Seria o equivalente a 4 hectares? Não, não é isso. Quem vai estabelecer o que significa um módulo fiscal é o ente federativo aonde a sua propriedade está localizada, isso através de lei. Por exemplo, se você reside no município do Cariri paraibano, do estado do Ceará, do estado de Pernambuco, do Piauí, do Maranhão, por exemplo, cada município, cada ente federativo é quem vai estabelecer através de lei aprovada na Câmara Municipal de Vereadores qual é o significado, qual é o tamanho de um módulo fiscal naquele município. Certo? Somente a título de exemplo, eu vou citar aqui 2 municípios aqui bastante próximos da cidade de Campina Grande, aqui no estado da Paraíba, de onde eu falo nesse exato momento. Nós temos alguns municípios aqui no Cariri, aqui no interior do estado. A título de exemplo, eu posso citar o município de Aroeiras, o município de Queimadas, o município de Gado Bravo, por exemplo, Barra de Santana e outros, Fagundes, em que consideram um módulo fiscal equivalente a 60 hectares de terra. Interessante, né? Então eu acabei de mencionar que para ser considerado segurado especial rural é preciso que o exercício dessa atividade rural se desenvolva numa propriedade que não seja maior que 4 módulos fiscais. Então, no município de Aroeiras, por exemplo, 4 módulos fiscais é correspondente a 240 hectares de terra. Se você tem uma propriedade até 240 hectares de terra, você considera e produz nessa propriedade, né, de forma individual ou em regime de economia familiar, você é considerado produtor rural, você é considerado segurado especial rural, porque essa propriedade ela não ultrapassa o limite de 4 módulos fiscais. Então, para que você seja considerado segurado especial rural e tenha direito a requerer benefícios previdenciários assegurados por lei junto à Previdência Social, é preciso que você esteja atento a essas questões. Por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu espero que
que eu tenha ajudado, conseguido ajudar de certa forma, esclarecido algumas dúvidas. E se gostou desse vídeo, por gentileza, curta, compartilhe com algumas pessoas conhecidas. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque de hoje em diante nós iremos publicar semanalmente muito conteúdo informativo, muito conteúdo educativo a respeito de aposentadorias rurais, de segurado especial, muita coisa relacionada àquele que trabalha e produz no campo.